Na cabeça do povo judeu, destruir o templo deles, levar cativo a elite, foi um buraco tão grande no emocional deles que eles perderam o rumo. Quando eles foram libertos, né, pelo Ciro da Pérsia, o Império Persa foi um império gigantesco, né? E foi muito forte. Inclusive no filme Os 300, né, mostra ali os Xerxes, que depois de Ciro, se eu não me engano, 200 anos depois, foi esse Xerxes, que não era realmente filho, neto do Ciro, mas estava ali, né, como rei da Pérsia nessa época, quando ele foi combater lá com os 300, né? E é interessante que nesse filme mostra que tem magos no meio, né, com bolas de fogo, com bichos esquisitos, homens meio deformados, porque é a visão, vamos dizer assim, né, de quem está no poder, de como é a religião do outro. A história é sempre contada pelos vencedores, né? Exato, são demônios, né? São demônios. E essa situação, assim, ela se repete na história. E se a gente pensar que os persas, eles deram uma base gigantesca para os judeus na sua estrutura, esse dualismo persa é uma religião tão antiga como a religião judaica. Alguns historiadores acreditam que o dualismo persa, ou chamado também de masdaísmo, ou chamado também de zoroastrismo, hoje em dia chamado de parsis, são poucos, eles vivem ainda na Índia, mas os que trazem ainda essa tradição antiga lá dos magos da Pérsia. Os reis magos que foram visitar Jesus, eles eram persas. Saíram da Pérsia seguindo a nave, né, para encontrar Jesus lá. Então é uma coisa interessante quando a gente olha para esse dualismo persa. Porque também é considerado uma religião monoteísta. E alguns acreditam que é a primeira religião monoteísta. Porque o Deus Todo-Poderoso deles é o Zurmã. E o Zurmã deu à luz a 2 filhos, vamos dizer assim. O Arimã e o Ahura Mazda. Na profecia dele, o que nascesse primeiro iria realmente reinar com justiça. E o que viesse depois seria o algoz. Olha a ideia do anti. Por isso que é chamado do dualismo persa. Na construção da mente judaica, não tinha isso. Era Deus Todo-Poderoso, ele cria, você vai ver isso lá no Pentateuco, o chamado Torá, e depois da morte, acabou. A vida acabou. Tem um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. Esse livro tem na Bíblia protestante e na Bíblia católica. Na Bíblia católica tem um outro chamado Eclesiástico. Então tem esses 2. Mas o livro Eclesiastes, alguns historiadores, eles acreditam que foi construído por alguém que estava lá no templo, com a mesma construção, a mesma narrativa da Torá. Porque lá no livro de Eclesiastes não mostra uma vida depois da morte. Morreu, acabou. Tudo que acontece debaixo do sol. Vaidade das vaidades, assim como diz o Eclesiastes, né? Na terra há tempo para cada coisa, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para a guerra, tempo para a paz. E depois que morre, acabou. Mas de onde que veio essa ideia, então, de reencarnação, de vida após a morte, que foi se estruturando céu, né? de céu, inferno ou Sheol? Isso foi se estruturando na vida do povo hebreu, né, do povo judeu, aos poucos, por causa da influência das outras culturas que permeavam ali, que às vezes estavam dominando, às vezes não, às vezes vinham outras. Os povos próximos, né? E ali eles foram construindo a jornada do herói, a narrativa deles. Eles foram construindo assim. E essa construção teve um apoio gigantesco do dualismo persa. Porque quando nasce o Arimã primeiro, e logo na sequência vem o Ahura Mazda, o Zurmã, o Deus Todo-Poderoso, ele olha e fala, Arimã. O Arimã era o anti. O Arimã era o anti. E o Ahura Mazda era o legal. Deus, Zurmã, pega Arimã e fala, sai daqui. E fica com o Ahura Mazda. O Ahura Mazda, então, ele passa a ser o Deus bonzinho.
E ele não quer o Deus, é como na Trindade que a gente aprende, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Pai, ele não está atuando muito, porque a gente acaba falando muito mais do Deus Filho. E o Deus do Espírito Santo é uma briga para muitas religiões, se é a força ativa de Deus, se é Deus uma pessoa diferente. Então existem muitas polêmicas a respeito do Espírito Santo. Mas, só para contextualizar, a gente vai olhar para o dualismo persa assim. Zurman, ele sai e deixa os dois, o Ahura Mazda e o Ahriman ali na batalha. Nesse dualismo persa tem uma história de um Messias também, que ele vai nascer de uma virgem e que ele vai estabelecer o reino de justiça e de equilíbrio nessa terra. Aí você fala, nossa, mais um Messias Parece que eu já escutei essa história antes. que vem de uma virgem, sabe? E que vai realmente trazer equilíbrio para a terra. Mas esse Messias, ele vai ter que acabar com toda a força do Ahriman, que está destruindo a obra do Zurman e do Ahura Mazda. Esse Messias que vai fazer isso aqui na terra. Olha só a ideia do Messias em uma outra cultura. E muito próxima dali, e que dominou os judeus. O livro de Isaías tem uma narrativa que é também chamado de um profeta messiânico. É um profeta que anunciou o Mashiach, por isso que é chamado do profeta messiânico. Ele coloca o Ciro da Pérsia como um Messias. Olha só. Porque o Messias, ele vai construir o templo, ele vai reconstruir o templo. É uma das profecias que tem do Messias. Ele vai ser um líder político muito forte. Ele vai trazer justiça para a terra e equilíbrio. Ele fez tudo isso. Então ele é exaltado por Isaías como um Messias. Daquela época. É o Mashiach, porque ele fez tudo isso para o povo hebreu. Ele reconstruiu o templo que o Nabucodonosor tinha destruído. Ele colocou um equilíbrio ali. É claro, né, que eles, à custa de impostos e de ceder também, né, homens para o exército do Ciro, porque era um império. Se vocês não mexerem comigo, tá tudo bem. Não tenho problemas com vocês. Fiquem aí. E muitas das vezes, esse Império Persa quase acabou com o povo judeu. Quase acabou. Tem um livro da Bíblia, né, que conta a história de Esther, o livro de Esther. A rainha Esther. Essa época, os persas estavam já com Xerxes. Né? O Xerxes que dominava tudo. E estava subjugando demais os judeus. E Esther, muito bonita, e é interessante que ela traz todo o estereótipo da deusa, sabe, da Ácera. A deusa original. Exato, porque a Ácera, ela tinha um nome também de arbusto, de árvore. E a Esther, o nome dela, foi dado pelos os persas, porque quando eles escutaram o nome dela, que era Hadassa, eles falaram, Hadassa? Hadassa não é a Ácera? Mas nós aqui a conhecemos como Estar, ou Esther. Assim como os babilônios também. É a mesma coisa de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe. É a mesma mãe, com nomes diferentes. Então eles mudaram o nome de Esther, né, de Hadassa para Esther. E ela se casa com Xerxes. E ela se torna a rainha Esther. Então, quando você lê esse livro, parece que ela é uma rainha judaica, uma rainha judia, né, vamos dizer assim. Uma rainha judia, que é do reino de Israel. Não é. Ela está lá com os persas. E ela salva. Quando Xerxes descobre que ela é judia, ele estava quase para destruir os judeus. E ela era muito linda, formosa, enfim, encantava Xerxes. E Xerxes poupou. Então, uma gratidão imensa a Esther, a Hadassa, a árvore, né? A deusa. Então, só para contextualizar essa questão da presença do Messias e de onde vem essa ideia.
E aí o povo começa, depois do cativeiro da Babilônia, a construir a sua história, mas o Deus deles, o templo, começa a apresentar um outro Deus que não era mais o El, já era o Yahvé. Quando diz o templo dos judeus. Sim. Eles começam a apresentar esse Yahvé, que ele não tem esposa. Ele é um solteirão, né? Acho que é por causa disso que ele é meio bipolar, né? Ele fica meio bravo. Tem hora que ele quebra tudo. Tem hora que ele tá bom, tem hora que ele tá vira bom. as costas. Exatamente. Então, esse povo do templo, o sacerdote, a realeza, eles trazem esse Yahvé e eles deixam de lado a Ácera e deixam de lado o El, que era o deus dos cananeus. Canaã, a terra dada para Abraão, que posteriormente ele teve Isaac, Jacó. Para ligar uma história com a outra, a história do nascimento de Isaac e Jacó é igualzinha à história do Arimã e do Ahura Mazda. Igualzinho. Jacó está lá, e aí nasce primeiro o peludo e vermelho, né? Essa ideia do predestinado ao erro, ao inferno. Na Bíblia também tem uma base para isso, de predestinação. Os que são predestinados a serem salvos, Apocalipse traz muito essa narrativa, e os que são predestinados ao inferno. É interessante, né? Se há uma predestinação, por que esse auê todo, né? Não há nada Já que mata se logo fazer. os que não servem, traz quem serve, pronto. Não há o que se fazer, né? Exato! Já acaba. Então a gente olha ali, Esaú, quando ele nasce, em hebraico Esav, ele já está predestinado ao erro. Assim como Caim e Abel. Exato. E é interessante que essa narrativa do Caim e Abel também é uma narrativa do templo, dizendo que os pastores e os agricultores estão em batalha. Porque duas das tribos ficaram ao sul, onde estava o templo construído, onde ficava a realeza e os sacerdotes, controlando através dos livros, né? E eles não tinham ali escribas, segundo alguns historiadores, que eram escribas babilônios e egípcios. Eles dominavam a escrita. E eles começam com uma narrativa do quê? De Caim, que mata Abel. Caim era agricultor. E Abel era pastor. O povo do sul, eles não tinham tanta água como o povo do norte. Então, o povo do sul, eles eram pastores. E o povo do norte, eles eram agricultores. Deus não gosta da oferta dos agricultores. Ele gosta da oferta dos pastores. Olha a linguagem subliminar. Nessa época também tinham as pitonisas, as sacerdotisas. E essas sacerdotisas, elas estavam ali fazendo as suas adivinhações, elas eram a conexão de Deus, né, com o povo. Elas dominavam as energias telúricas e as energias celestiais. Elas estavam com a serpente. Olha a narrativa de Gênesis, a mulher e a serpente. De Eva. Sabe? A mulher, a mulher e a serpente, ela traz a destruição para o homem. Ela traz o pecado. Ela traz o erro para a terra. Então, livre-se da mulher e a serpente. Essa é a narrativa ali do livro de Gênesis. Esse contraste, então, ele está sempre muito presente na história dos... Você já falou da Torá, falou da Bíblia evangélica, falou da Bíblia católica. Esse tipo de... A criação do bem e do mal, do contraste, me parece ser algo histórico dentro da história do cristianismo ou da história do judaísmo, né?